E o primeiro passo para você superar essa dificuldade de viver só de renda, só de corretagem imobiliária, um abraço para o Rodrigo que está na minha cabeça hoje, no Renda Imóvel Moeda Forte, para vocês viverem só de corretagem imobiliária, o primeiro passo é vocês tomarem a decisão. Se vocês não tomarem a decisão, vocês não vão fazer isso. Vocês vão ser sempre reféns das desculpas para não tomar a decisão. Porque as desculpas são várias. As inseguranças são grandes no momento de transição inicial. Mas tem uma frase que eu gosto muito também, que diz que o problema é a solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não existisse o problema, você não procuraria a solução. Então o primeiro passo é crie um problema. Qual é o primeiro problema que é um probleminha e que talvez corrobore esse obstáculo? É tirar o Cresce. Tire o Cresce. Depois que vocês tirarem o Cresce, a minha sugestão é, como eu vou encerrar a live, vocês vão entender, é que vocês coloquem em prática o desafio de viver só de corretagem imobiliária. É igual, imagine um peixinho que está dentro do aquário e ele está todo dia falando assim, mas eu não gosto de nadar, porque o aquário é muito longo, porque minha nadadeira não funciona legal, porque eu não preciso, porque a ração chega, e assim por diante. E aquele peixinho pode ficar o resto da vida dele lá reclamando, engordando e morrer lá dentro do aquário, sem se tornar um bom nadador. Agora, vocês querem ver esse peixinho se tornar um bom nadador? Bota um tubarão nesse aquário, ou um outro peixe. Tinha um peixe de um amigo meu, que eu não vou lembrar o nome aqui, que eu não manjo nada de peixe, mas que comia os outros peixes. Bota um tubarãozinho dentro desse aquário e você vai ver se ele não vai se tornar um bom nadador. Então o problema é a solução, pessoal. E tem uma máxima que também eu gosto muito, é uma outra parábola, que diz a história lá de queimar a ponte, né? Então depois que vocês tomarem essa decisão, queimem a ponte. Criem um cenário em que voltar não é possível. E eu não vou explicar de novo essa história, embora seja muito boa. Procure na internet aí, queimar a ponte, o que significa. O Mariano está pedindo para eu comentar mais sobre lançamentos com oportunidades. Eu acho, Mariano, vou fazer um breve parênteses para linkar aqui com o tema dessa live. Viver de lançamento, eu fiz uma live inteira só para falar por que eu acho que é importante, inteligente e estratégico trabalhar com lançamentos. Mas linkando aqui com a live, viver só de corretagem, eventualmente começar a viver só de corretagem, pegando carona na oportunidade associada a lançamentos imobiliários. É o seguinte, eu diria que é um dos melhores contextos para se trabalhar com vendas. Por quê? Porque a captação que você vai fazer, ela é muito favorecida. Porque em momento de lançamento, se você fizer, obviamente, a devida pesquisa, mas se você tiver um bom empreendedor, um bom incorporador por trás, a tendência é que os imóveis venham com uma documentação muito boa, tá certo? Então vocês não precisam se preocupar nessa captação em relação à documentação, né? Porque são frescos, são eventualmente matrículas individualizadas ou recém-individualizadas, seja na incorporação, seja para loteamento ou qualquer outro tipo de lançamento. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Você tem todo um contexto de investimento maciço em marketing, divulgação, esforço estratégico do próprio incorporador para facilitar as vendas naquele momento. Por vezes você tem condições especiais, é quase que uma praxe você ter condições especiais de lançamento. Ou seja, você tem a novidade, é um produto novo, não é um carro rodado com pneu careca, não é uma coisa que o cliente já conhece, que o mercado já conhece, que já não comprou. Não, você tem o efeito da novidade, as pessoas gostam, né? Então, assim, você tem uma série de fatores que favorecem vocês viverem ou trabalharem com lançamentos. Eu costumo dizer, inclusive, que viver de lançamento ou aproveitar essas caronas de lançamento é quase que uma rotina, entre aspas, óbvio que tem um trabalho muito forte e estratégico dos corretores, mas é ainda talvez o que mais se aproxime de tirar pedido, porque até o pós-venda, a formalização da venda, geralmente você tem um apoio direto da incorporadora, da loteadora, do empreendedor. Então olha só, você não precisou se matar para captar o imóvel,
Então ele já vem com uma documentação redonda, ele vem com fator de novidade, ele vem com um esforço muito grande de comunicação, ele vem com condições especiais de lançamento. Às vezes tem uma expectativa, uma demanda reprimida no mercado que esse produto está sendo lançado. Então você tem muita coisa favorável para eventualmente só tirar o pedido. Porque depois que você faz o atendimento e conclui a venda, muitas das vezes o próprio incorporador vai fazer todo o trâmite de contrato, você não vai ter a parte burocrática de formalizar isso, pedir a documentação, ou vai pedir a documentação básica do pessoal, mas mesmo a análise de crédito às vezes é por conta, ou via de regra é por conta do incorporador. Entendeu, Mariano, o que eu quero dizer? Você tem muitos fatores favoráveis no lançamento imobiliário para que você aposte nisso. Né? Então, ó, o Mariano está dizendo que viveu, participou de um lançamento, né, da Guerini em Porto Feliz. Eu sei bem disso. E assim, Mariano, você tem a oportunidade, avançando na sua trajetória como corretor, né, eu, aliás, fico muito feliz. O Mariano está aqui, é um subproduto. Ele começou a seguir o nosso canal, não foi nem aqui no consultor, começou lá no Imóvel Mais da Forte, migrou para cá. E ele começou a se interessar pelo universo de vendas e hoje está tirando Cresce. E já é mais um colega aí nosso, atuando efetivamente, mas já como estagiário, já está super convidado e participando aí de alguns bastidores do nosso mercado. Mas aí você vai entender, Mariano, quando efetivamente você mergulhar no lançamento, o potencial que ele tem de retorno. Você sabe do meu time ali, o que faturou algumas pessoas, alguns vendedores, então não preciso nem chover nesse molhado. Mas beleza, feito esse parênteses, pessoal, e a partir do momento que vocês falem, legal, Diego, tomei a decisão, achei a solução, queimei a ponte, botei um tubarão no meu aquário, e daí o que eu faço? E tomar a decisão no impulso ali, vocês podem tomar, mas e aí efetivamente o que vocês vão fazer? Como é que vocês superam essa dificuldade? Aí, pessoal, eu costumo simplificar demais para ficar didático, e eu acho que são realmente os 3 grandes pilares para que vocês possam efetivamente viver de corretagem imobiliária. Quais são os pilares? Tá certo? São só 3. Número 1, e são 3 pilares estratégicos porque eles retroalimentam esse ciclo, e obviamente esse ciclo pode ser desdobrado em N etapas e assim por diante. Eu costumo inclusive fazer isso nas minhas propostas de conteúdo. Então quem faz parte da imersão Corretor 20K sabe as etapas que eu coloco de um processo de vendas, como eu chamo cada uma, quais são as técnicas que você usa para melhor performar em cada uma delas, ok? Mas quais são os 3 pilares que eu deixaria aqui como dica prática para quem quer viver de corretagem? Eles não podem ser negligenciados, tá certo? Número 1, vocês precisam fazer uma captação, e eu estou falando de produto, tá? Captação constante. Então não é eu vou lá, capto um mês, fico 6 meses sem captar, capto uma semana, fico 3 sem captar. Não, é uma captação constante. Vocês têm que colocar na rotina de vocês a captação de imóvel. Mas aí já vem uma palavrinha-chave. E nenhuma palavra nessa trajetória, pessoal, é colocada sem lógica por trás, sem motivo. Não é uma captação qualquer constante. Não é uma questão quantitativa, única e exclusivamente. É uma questão seletiva, portanto qualitativa. Como assim, Diego? É simples, vocês estão captando imóveis toda semana, se possível todo dia, se vocês tiverem disciplina máxima, mas principalmente vocês têm que estar, ao mesmo tempo que vocês captam, selecionando os imóveis, porque senão aqui, ao invés de ser uma dica favorável, vai atravancar os seus resultados. Se você quer só viver captando imóveis, e eu vejo muitos colegas só fazendo isso, capta, e é riquíssima essa etapa, tá? Não estou dizendo que vocês não têm que captar, mas muito cuidado, porque às vezes você quer colocar todo tipo de livro na sua prateleira, você quer botar todos os tipos de filmes, de DVDs, eu que sou dessa época de filme e DVD ainda na sua prateleira, com a ideia de que qualquer cliente que me procurar eu vou conseguir atendê-lo. Isso é um grande engodo, isso é uma grande armadilha. Vocês têm que selecionar, vocês têm que nichar, vocês têm que comprar esses imóveis, fazer a captação como se vocês mesmos fossem comprar esse imóvel, literalmente, como se vocês tivessem dinheiro para comprar esse imóvel. Porque essa mudança de mindset na hora de captar o imóvel vai ajudar sobremaneira todo o processo a posteriori.
todo o processo ajusante dessa captação vai ser muito mais facilitado quando vocês criarem um vínculo de confiança com o produto que vocês vão ofertar, ou que vocês vão deixar à disposição para eventualmente atender uma necessidade do cliente. Então essa captação seletiva e constante, fundamental, eu estou falando de produto, pilar número 1. Quem não capta, e às vezes tem 15, 20 anos de corretagem, não está performando aquilo que gostaria ou merece, dá uma olhada nesse pilar, vê se você está fazendo isso de maneira coerente, consistente, ou portanto repetida, constantemente, e de maneira seletiva. Dá uma revisitada nisso. Eu já fiz uma live só de captação, pessoal. Uma etapa-chave, tá certo? Você não capta, no processo de captação, eu estou dando ênfase aqui na captação do produto, mas você capta cliente, você se relaciona, você se torna conhecido. É uma etapa-chave para quem está começando. Qual é o segundo pilar, Diego? O segundo pilar é assim, você começou a ter produtos para efetivamente atender clientes, você precisa de clientes. Sim ou com certeza? É óbvio que vocês precisam também. Já fiz live inteira só para falar de prospecção ativa e inteligente. 2 adjetivos que eu coloco e preciso atribuir e não desgrudam mais da palavra prospecção é que ela precisa ser ativa. Então aquela história de esperar o cliente vir até você, esperar que ele caia de paraquedas no seu colo, isso pode acontecer em alguns cenários, quando você já é uma autoridade, um destino de consulta sobre negócios imobiliários, mas, ou você já está há muito tempo, então você já é uma referência, as pessoas já te entendem como um cara que precisa ser consultado, mas via de regra não funciona. Mesmo para quem é um profissional gabaritado, já tem autoridade constituída, é fundamental que eles continuem oxigenando através de prospecção ativa novos clientes, tá certo? Porque os clientes também, o capital é finito. Não é porque você tem uma carteira consolidada de clientes que você, beleza, você não pode vender mais. Você pode e deve vender mais. Ah, mas já é o suficiente, Diego, eu estou há 20 anos no mercado, eu tenho os meus compradores recorrentes e beleza. Ok, aí é uma decisão tua, você está ajustando a sua expectativa. Mas se você quer ter resultado extraordinário, recorrente, crescente, você deve sempre oxigenar essa etapa de prospecção ativa e inteligente. Aí já deu uma live, não vou me aprofundar o que quer dizer esse inteligente, mas existe e é necessário inteligência, porque hoje um grande risco que vocês têm, que é a maior ansiedade, acho que é da maioria que está comigo aqui no consultório imóvel mais da Forte, que é essa questão do digital. Diego, como é que eu lido com o digital? Como é que eu alavanco as minhas vendas? Como é que eu faço prospecção? Como é que eu faço anúncio, campanha? Como é que eu gero lead? É o que eu mais escuto no dia a dia. E aí é por isso que eu finco discussão e reflexão a respeito disso e já explorei em outras lives. Mas é fundamental aqui, só para concluir os 3 pilares. 1. Captação constante e seletiva. 2. Prospecção ativa e inteligente. Qual é o terceiro pilar, Diego? Vocês precisam se capacitar continuamente. Sempre. Isso vale de novo para qualquer tipo de profissão. Mas especialmente para o corretor de imóveis, que tem uma função social tão forte, que lida com ativo de alto valor agregado, que auxilia as pessoas e assessora num momento muito especial, elas vão realizar o sonho da casa própria, elas vão fazer um investimento importante. Vocês precisam estar preparados, pessoal. E infelizmente é um defeito de formação a distância curta para que vocês possam se tornar um corretor de imóveis. 6 meses, que é o mínimo para vocês fazerem as provas, fazerem o estágio, e mais ou menos R$1.000. Então a barreira de entrada é muito pequena. Então, vamos dizer, a profissão aceita meio que, entre aspas, qualquer um que tenha o ensino médio e tenha feito um curso preparatório. Como é que você vai se diferenciar? Como é que você vai produzir efetivamente resultado extraordinário e recorrente? Se capacitando sempre. Porque eu falo para vocês, eu sou o subproduto disso. Por que o tipo de resultado que eu consegui produzir foi muito acelerado, muito impactante? Porque eu não negligenciei, pelo contrário, eu mergulhei nesse pilar. Eu sempre procurei estudar demais tudo relacionado a vendas, as técnicas, as ferramentas, posicionamento estratégico, tudo para ficar sempre atualizado, na vanguarda, e mais do que só virar um teórico, daqui a pouco querer dar aula única exclusivamente de vendas, eu vivo de vendas. Então eu tenho que aplicar tudo aquilo que eu estudo na prática. E aí dá uma riqueza que vocês não queiram imaginar, né? Conhecimento teórico levado para a prática, validado no campo de batalha da vida real, meu amigo, traz o quê?
resultado. Tão simples quanto isso. Show de bola? Existem inúmeras pessoas, pessoal, que já superaram esse desafio de viver única e exclusivamente de vendas. Está aqui a Samantha, que deu o testemunho dela, que há 12 anos vive só disso. Eu vivo só de vendas hoje no mercado imobiliário e eu sou engenheiro civil de formação. Eu tenho tantos e tantos casos aí de pessoas que conseguiram vencer essa barreira, vencer esse medo, se lançaram ao desafio de ter a corretagem imobiliária como única fonte de renda. Por diversos motivos, tá, pessoal? Porque enxergaram aquilo como uma oportunidade de crescimento, porque tinham vocação por servir, e aí se perceberam hábeis para bem atender um cliente, para se conectar com as pessoas, para ajudá-los efetivamente nesse processo, nessa jornada de compra, né, de decisão de investimento importante. Ou porque tinham vontade de ter uma vida mais flexível, ou porque enxergaram potencial, e aí vai longe. E tem inúmeros casos. Eu contei o meu, eu fui estruturar um braço, é um caso um pouco atípico, mas é um caso real. Eu fui estruturar um braço de vendas dentro da minha empresa, mas eu conheço pessoas, vou citar o Zé Rocco aqui, com perdão de não ter pedido licença, mas já fiz isso publicamente com ele do outro lado. Então o Zé Rocco é uma pessoa que estava dentro de uma estrutura organizacional, e ele enxergou se tornar um corretor de imóveis como uma opção, uma oportunidade de crescimento. Então ele já nasceu focado naquilo. Não é que ele quis ser um operador de máquina, um motorista de caminhão e corretor de imóveis. Não, ele, a partir do momento que decidiu, focou, e hoje está um cara aí com 15, 20 anos de Cresce, que produz resultados extraordinários, como já ilustrou aqui, dividindo a tela conosco. Mas vamos ponderar aqui rapidamente, pessoal. Talvez eu passe um pouquinho aqui de 1 hora, não tem problema, não vai ser muito, prometo para vocês. Mas é importante que eu me coloque no lugar de vocês, porque todo santo dia eu escuto esse tipo de situação, ou esse tipo de desculpa, ou esse tipo de insegurança vindo de pessoas que estão querendo ou que já começaram a atuar com corretagem imobiliária, mas não estão fazendo isso única e exclusivamente. Mas, por exemplo, talvez alguém aqui se conecte com isso ou vivenciou lá atrás. E eu escutei isso recentemente. Diego, como é que eu vou viver de vendas, de corretagem imobiliária, se eu não tenho um salário? Eu escutei isso, falou assim, eu só não viro um corretor porque eu não tenho um salário. Poxa vida, primeira coisa que você entender, eu acredito piamente que não deva existir nenhum tipo de atividade profissional sem remuneração, e ponto. Você pode até querer fazer filantropia no final da sua vida, e eu recomendo que todos façam, mas mesmo a filantropia vai te dar uma contrapartida, né? E se você pode fazê-la, porque você já tem uma estabilidade financeira, e a filantropia vai te trazer uma contrapartida emocional, de satisfação, de realização, de ajudar o próximo e tal. Mas do ponto de vista profissional e produtivo, eu acho que não tem que ter nenhuma atividade que não tenha remuneração. E a corretagem imobiliária, meu amigo, ela não foge dessa regra. É óbvio que ela tem remuneração. O único detalhe que você precisa se atentar é que ela é 100% variável, ou seja, depende do seu resultado, da sua performance. Se você vender, uau, você vai ter um salário, você vai ter remuneração. Se você não vender, você não vai ter. Então perceba, não é que você não tem salário, não é que você tem que esperar um salário da corretagem imobiliária para decidir por focar nela. Pelo contrário, a partir do momento que você focar nela, é que você vai ter a oportunidade de gerar a remuneração que você merece, que você quer, enfim. E aí que está a beleza da coisa. Em sendo 100% variável, a corretagem imobiliária ela é 100% meritocrática. Depende do quanto você vai se dedicar, depende do quanto você está correndo atrás, que você vai ter retorno. Tão simples quanto isso. Então não é porque você não tem salário, o salário está lá, o retorno financeiro pode ser extraordinário, só que depende de você mergulhar nessa piscina, meu amigo. Se você não mergulhar lá, você não vai nadar. Show de bola? Outra coisa que eu escuto muito, muitas pessoas podem realmente se identificar com esse cenário, às vezes tiveram dificuldade em relação a isso, às vezes ainda tem dificuldade em relação a isso, isso é normal. Essa é uma dificuldade, é um desafio da profissão. Mas eu escuto as pessoas se justificando por não focar em corretagem imobiliária a partir do seguinte. Fala assim, Tiago, mas como é que eu vou viver só de corretagem se eu não consigo vender todo mês? Ou seja, se eu não tenho recorrência. Aí é papo reto aqui, pessoal, não tem que florear nada.
Se você não consegue vender todo mês, tá certo? E você quer viver única e exclusivamente de corretagem, você só tem dois caminhos. Só dois caminhos, não tem três. Número um, ou você vai passar a vender todo mês, ou seja, você vai ter que melhorar a sua performance de um jeito ou de outro, se capacitando, nichando, fazendo diferente do que você vem fazendo até agora. Se você está fazendo de um jeito e não está conseguindo vender todo mês, então concordem comigo que vocês têm que mudar o jeito que vocês estão fazendo. Pensar um pouquinho fora da caixa, ver o que vocês podem fazer amanhã diferente do que vocês fizeram hoje. Ou hoje diferente do que vocês fizeram ontem. E assim por diante. Então vocês precisam melhorar a performance, número um. Ou dois, vocês precisam trabalhar com produtos de maior ticket, de maior valor agregado, de maior ticket. Né? Então é possível que você não venda todo mês, desde que você trabalhe com imóveis de alto valor agregado. Por exemplo, sei lá, trabalho com fazenda. Vendi uma fazenda hoje, tive remuneração de R$ 1.000.000, aí eu posso ficar 2, 3 meses sem vender, porque essa remuneração vai fazer frente, vai compensar essa eventual sazonalidade de resultado. Então, papo reto, pessoal. Papo reto. Você não consegue vender todo mês e por causa disso você não quer viver de corretagem? Venda mais ou venda coisa com maior valor agregado para compensar essa dificuldade. Show de bola? Tão simples quanto isso. Aí tem um pessoal que também me fala o seguinte, fala assim, Diego, como é que eu vou viver só de vendas se aquilo que eu ganho... Eu já experimentei, Diego, ano passado, 3 anos atrás, eu tirei o Cresce, comecei a trabalhar e tal. Pô, mas o que eu ganhava não era suficiente para eu manter o meu padrão de vida, meu padrão de consumo. Tá certo? Já escutei isso várias vezes. Então fala assim, eu não consigo viver exclusivamente de corretagem porque eu não ganho o suficiente para pagar ou para bancar o meu padrão de vida. Ô, meu amigo, você tem que usar esse desafio, porque isso é um desafio, concorda? A favor. Nos dois sentidos. Número um, ou você passa a vender mais para ter o padrão de vida que você quiser e que eu acho que você merece. E eu conheço pessoas que vivem só de corretagem imobiliária, que tem um padrão de vida extraordinário, que fique claro e registrado, tá certo? Extraordinário, viaja quando quer, tem casa de campo, casa de praia, carro do ano, filho na melhor escola. Pense aí o que vier na cabeça, vão muito bem, obrigado. Agora esse muito bem, obrigado, depende do quê? De performance. Então se você tem essa dificuldade, se o que você vende hoje, que você produz de resultado não é suficiente para o seu padrão de vida, use isso como uma oportunidade para perseguir um resultado melhor. Número 1. Ou use essa dificuldade para eventualmente revisar o seu padrão de vida. Tá certo? Será que você precisa gastar tudo aquilo que você gasta? Será que você precisa trocar de carro todo ano? Será que você precisa viajar 3 vezes por ano? Eu acho que tudo que eu estou falando é importante e você merece, tá? Mas será que você precisa? Será que você precisa jantar fora toda semana? Então, pessoal, eu que tenho por vício da minha origem mais humilde, eu tive que desenvolver a capacidade de ganhar mais do que eu gasto. Para mim isso é super natural. Mas tem gente que tem grandes dificuldades com a gestão das suas finanças pessoais. Não consegue mensurar quanto gasta, não tem compromisso com tentar ser uma pessoa um pouco mais econômica e, portanto, facilitar que em alguns momentos de baixa performance, porque também ele não pode ficar satisfeito com a baixa performance, ele não pode nivelar para baixo. Tipo, eu vou começar a comer pão com mortadela todo dia porque eu não consigo vender o suficiente. Não fiquem conformados com o resultado que vocês produzem. Mas aproveitem esse cenário, às vezes, para revisar aquilo que pode ser supérfluo. Eu tenho certeza absoluta que um bom exercício de gestão financeira nas suas finanças pessoais, da sua família, pode trazer resultados extraordinários. Às vezes isso que seria um desafio se torna uma oportunidade para que você dê uma revisada, dê uma ajustada ali no orçamento e, portanto, passe a viver com tranquilidade. Show de bola, pessoal? Então, 3 objeções aí bastante comuns aí, que eu escuto todo santo dia.
para que vocês eventualmente se conectem, lembrem de algum cenário que vocês viveram ou peguem insights para colocar na prática e melhorar o potencial de resultado de vocês, pessoal. Beleza? Mas, Diego, e o que você acha que é um jeito errado? Bom, pessoal, o jeito errado é exatamente aquilo que eu vim explicando, que é você não tomar a decisão de viver única e exclusivamente corretagem por insegurança e ficar procrastinando essa decisão e, portanto, ficar construindo o oposto daquilo que é a solução. É você começar e continuar tendo uma atividade em paralelo. Então, assim, Diego, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui a minha atividade como professor, como consultor, como sei lá o que você está fazendo hoje em paralelo com a corretagem imobiliária. E eu vou fazer o seguinte, quando a corretagem começar a me dar um resultado suficiente para eu adotá-la como única atividade, aí eu largo aqui e vou para lá. Esse é um jeito muito perigoso, pessoal, porque ele tende a não te trazer resultado e, portanto, você pode ficar nesse limbo até, às vezes, descartar a corretagem, que tem um potencial maravilhoso, que às vezes você nasceu para aquilo, que pode transformar a sua vida, como transformou a minha e de tantas pessoas, de tantas outras pessoas, e você está perdendo a oportunidade de fazer isso porque está com essa insegurança extra. E não achem, pessoal, que isso é errado. Pelo contrário, é normal, é natural que vocês enfrentem esse desafio. Eu, em cada um dos momentos que eu passei, né, de diversas, ou de bifurcações, ou de diversos caminhos profissionais para seguir, é muito normal que a gente tenha dificuldade por definir aonde a gente vai dar foco. Muito normal. Eu poderia retomar aquele primeiro desafio meu, quando o Caio me provocou para montar a minha empresa e passar a prestar consultoria. Sabe como é que eu construí o caminho para tomar aquela decisão? Então percebam como todos nós somos seres humanos, todos nós temos a dificuldade, até porque nós fomos doutrinados, pessoal, treinados para sermos inseguros. O sistema que a gente foi submetido de educação nos leva àquela trajetória comum. Qual é a trajetória comum? Vou estudar a minha vida inteira para ter uma graduação, aí eu vou conseguir um bom emprego e dentro desse emprego eu vou ascender, tá certo? Para eu aumentar a minha capacidade de endividamento, de consumo, mas ter suficiente retorno para pagar essas minhas contas. E é só isso. E é só isso que esse cenário, infelizmente, vai te proporcionar, com raríssimas exceções, porque tem grandes executivos, naturalmente, que têm bônus milionários, que estão no cenário de contrapartida financeira que rompe com isso tudo. Mas, via de regra, você vive esse sistema, então é normal que você tenha dificuldade de romper com isso. E só para não perder carona nesse exemplo que eu estou dando meu, e para mostrar que eu sou um ser humano e que é um desafio de todos nós, quando eu estava saindo do Grupo Splice, a única forma que eu achei, foi uma mentira que eu contei para mim mesmo, que eu achei, porque que eu usei para romper com aquele cenário, eu era empregado até então, eu saí da faculdade, consegui meu emprego, trabalhei em algumas empresas importantes, em posição estratégica, e de repente eu ia deixar de ser um empregado e passar a ser um empreendedor? Como é que é isso? Então a grande mentira que eu criei para mim mesmo foi que eu ia transformar a Splice, e eu fiz isso, num contrato de prestação de serviço. Num contrato de prestação de serviço. E por que eu estou lembrando com detalhe desse exemplo? Porque eu estava arrumando aqui meu escritório e eu me deparei, pessoal, tá até aqui do meu lado, ó, só para vocês verem. Daqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Esse aqui, pessoal, vou tomar cuidado para não mostrar nada demais aqui, mas esse aqui, ó, é o contrato de prestação de serviço que eu transformei a minha relação seletista com a Splice nesse contrato. Eu vou ver a data aqui só para ilustrar para vocês. 25 de novembro de 2010. 25 de novembro de 2010, quando eu transformei a minha relação de empregado com uma empresa, uma importante empresa aqui da região, num contrato de prestação de serviço. Mas por que eu estou dizendo que foi um engodo, ou uma dificuldade, uma mentira que eu contei para mim mesmo? Porque dá uma olhada, olha o que eu encontrei, olha que oportuna essa situação aqui para mostrar que vocês não estão sozinhos nessa dificuldade, pessoal. É um calhamaço grande aqui.
Mas toda essa parte aqui do final, tudo isso daqui, ó, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, que serviu de anexo para o contrato de prestação de serviço, sabe o que é? É o Diego trocando e-mail com o departamento jurídico da Splice para explicar para o departamento jurídico que a Splice não ia assumir o risco trabalhista de contratar o Diego. Percebam, quando eu comecei a vivenciar esse exercício de ter que justificar que o que eu estava fazendo não era transformar um emprego numa outra forma, e de fato era, porque se vocês forem ler o escopo que está aqui nesse contrato de prestação, era exatamente o que eu oferecia no dia a dia da Splice, só que a troco de salário. E ao invés de salário eu ia ter uma emissão de nota fiscal, mas era um auto-engano. Era um auto-engano. Porque eu convenci o jurídico, e por isso que a gente assinou o contrato e eu passei a prestar serviço para a Splice. Mas na prática não fazia sentido eu ficar lá fazendo uma gestão interina no único contrato, se a minha ideia com o Caio naquela ocasião era montar uma empresa de consultoria. Como é que o Diego ia ficar única e exclusivamente na Splice, se eu ia ter que tocar, estruturar, prospectar novos contratos? Percebam o contrassenso. E isso aqui é insegurança, isso aqui é dificuldade de romper com aquilo que a gente foi doutrinado a vida inteira a seguir. Mas graças a Deus eu passei por esses cenários, graças ao Caio que me provocou, a própria Splice que aceitou essa transição, e nesse processo de negociação eu entendi que na verdade eu queria continuar empregado na Splice e ter estabilidade na Splice, só que transformando aquilo numa emissão de nota fiscal. E naturalmente, pessoal, na prática o que aconteceu foi que eu coloquei um tubarão dentro do meu aquário. Ou seja, eu pulei para o lado de cá da mais-valia, eu passei a empreender, e aí a Splice continuou, mas como todo contrato, ou a imensa maioria dos contratos, contrato finito, terminou, e aí? E aí a hora que terminou? A hora que terminou já tinha que e foi efetivamente o que aconteceu, já tinha que ter outros contratos em paralelo acontecendo. Então, pessoal, qual é a mensagem? Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu passei por isso, mas existe um caminho para que vocês se tornem corretores de imóveis e vivam única e exclusivamente disso. E na verdade isso se aplica a qualquer cenário da sua vida. Vocês podem escolher qualquer caminho, e é difícil, eu sei, você romper com um padrão de comportamento que a sociedade espera de vocês. Vocês percebam quanto eu tinha de aplauso coletivo, de ser um menino egresso de uma boa faculdade, de ter sempre um bom emprego. Quando eu fui para a Splice, fui contratado para cargo de gerência, e o meu par, o outro gerente ali do grupo, tinha o dobro da minha idade. Então assim, eu era um cara de sucesso dentro desse script que a gente foi doutrinado a seguir. Então não é fácil romper com aquilo que a sociedade, os nossos pais, o nosso processo educacional, tudo ensina que é o caminho certo. Agora, especificamente para corretagem, é óbvio que é possível, porque está aqui a Samanta, está aqui eu, tem aqui, vamos pegar mais aqui, pessoas que estão aqui com a gente, que trabalham exclusivamente com vendas. Ó, eu vou chutar aqui alguns, ó, Robson Imóvel, o Ticiano eu sei que está de volta aí para ficar focado, o Júnior, Rodrigo Schincariol, é um cara que vive só de vendas há muito tempo, a Samanta eu já citei, e assim por diante. Ou seja, pessoal, existem inúmeras pessoas que conseguiram enfrentar esse desafio, tá certo? Então precisa uma carga de coragem, precisa também vocês se planejarem um pouco, né? Vocês se planejarem, entendendo como é que vai ser essa transição, darem uma boa olhada no orçamento familiar de vocês, às vezes entrar com um pouco de colchão, né? Não é normal, aliás, é normal no começo vocês terem alguma dificuldade de performance, né? Eu não gosto disso, eu acho que quem começa tem que começar com tudo, pé no acelerador, entendendo as suas limitações, mas pé no acelerador, para que o quanto antes produza resultado. Eu tenho um orgulho tremendo de dizer que tem estagiário do meu time que tira mais de 40 pau por mês. Tem gente que já dita aqui, registrado publicamente, tem gente que acabou de tirar o Cresce, tem menos de um mês de Cresce e já tirou aí na casa de 40 mil reais por mês. Então assim, é lógico que é possível.
O que vocês precisam antes é tomar a decisão, queimar a ponte e enfiar a cara. Show de bola? É óbvio que quanto mais consciência vocês tiverem nesse processo, mais brando e mais seguro vai ser. E o que é consciência, na verdade? Primeiro, vocês saberem que vocês querem aquilo, que vocês têm uma vocação para aquilo, que faz seu coração cantar, que vocês vão fazer aquilo com prazer, vocês têm vocação por servir, vocês gostam de estar com as pessoas. Entendam que tem um grande potencial de retorno financeiro. Isso aqui eu estou para segurar e ilustrar com inúmeros depoimentos, testemunhos, fique tranquilo. E aí fazer um planejamento financeiro, olhar quais são os seus gastos fixos, se você paga aluguel, se você tem parcela de financiamento de carro, se você paga parcela de casa, IPTU, alimentação. Aproveitem essa transição para dar uma reprogramada, uma revisitada no seu planejamento financeiro. Que aí você vai saber exatamente, por exemplo, falar assim, sei lá, o custo da minha casa, da minha família é, sei lá, 15, 20 mil reais por mês. Pô, legal. Então uma sugestão que eu dou, se você puder ter uma reserva de 3 a 6 meses, é uma decisão bastante segura. Porque em 3 ou 6 meses você pode consumir aquela reserva e trabalhar com um pouco mais de oxigênio e tranquilidade. Porque é ruim, pessoal, lógico que é. Quando vocês se embrenham numa atividade autônoma e o resultado não vem. Certo? Lógico que é ruim. É a famosa gripe da falta de resultado, um negócio asfixiante. Porque você pode combinar, pessoal, com você mesmo qual é o comprometimento que você vai aplicar, mas você não pode combinar com as suas contas para que elas não cheguem. Então não adianta vocês falarem assim, eu vou lá viver de corretagem, e como eu sei que talvez não seja todo mês que eu venho, então eu vou ligar para minha continha lá da CPFL e eu falo, não chega todo mês. Ou eu vou ligar lá para minha parcela de financiamento e falar, não chega todo mês. Elas vão chegar. Então, fundamental que vocês saibam mensurar qual é o custo de vocês, os gastos. Se possível, tenham um pouco de reserva de 3 a 6 meses para adentrar. Mas mesmo que vocês não tenham reserva, pessoal, vocês tendo clareza em relação àquilo que vocês gastam, vocês vão ter clareza em relação àquilo que vocês estão performar. E aí o tubarão vai estar no aquário. E o tubarão estando no aquário, meu amigo, vocês vão ter que nadar. Show de bola! Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Dividi hoje o horário nobre com Renda Imóvel Mais da Forte. Estamos lá na Semana do Investidor Imobiliário. Muito conteúdo no Renda_MF. Se você por acaso ainda não segue lá que essa semana tá show. E fica conectado, plugado, não perde nada aqui do Consultor Imóvel Mais da Forte. Que ainda esse mês, comecinho do mês que vem, eu estou preparando aí uma semana de muito conteúdo, bastante intenso, para dar um choque aqui na audiência e todos vocês estão interessados em aproveitar as oportunidades que estão postas agora, porque eu insisto, a gente está vivendo um dos melhores anos da história do mercado imobiliário e já gastei uma live inteira com dados e informações para justificar isso para vocês. Show de bola! Obrigado de coração pela companhia de todos vocês, fiquem com Deus e quinta-feira tem mais, e não posso terminar a live sem lembrá-los que quinta-feira, de novo eu vou fazer uma live especial às 6 horas da manhã. O Diego tá louco, o Diego não tá louco não, o Diego tá comprometido em recuperar o tempo perdido. A gente teve alguns desafios em âmbito pessoal, até por conta do Covid, perdemos um pouco aqui o fio da meada, né? Deixamos de produzir conteúdo uma ou outra semana. E voltamos com força total, porque para mim está claro que quem quer ingressar ou quem quer dar uma repaginada, melhorar os seus resultados, precisa dar uma focada, intensivar em alguns aspectos para que possa, o quanto antes, não perder. Porque olha só, daqui a 5, 10 anos, da mesma forma que a gente vai contar essa história triste da pandemia, muitos colegas de vocês, corretores de imóveis, vão lembrar dessa época com aquele saudosismo tremendo. Fala, cara, você lembra o que aconteceu lá no meio da pandemia, que estava todo mundo vendendo que nem água, o interior estourando, o lançamento derretendo. É exatamente o que está acontecendo agora. Então, se você não está produzindo os melhores resultados da sua história enquanto corretor de imóveis, alguma coisinha aí precisa ser ajustada. E às vezes, humildemente, acompanhando o nosso canal Consultor Imóvel Mais da Forte, eu contribuo com alguns insights, com algumas dicas práticas para vocês. Para quem está começando, então, esse é o melhor caminho, modéstia à parte falando, porque o nosso propósito é 100% direcionado para você
corretor de imóveis 100% comprometido com o seu resultado. Show de bola? Quinta-feira, 6 horas da manhã, vou ter que anunciar amanhã para lembrá-los, desafio, live desafio. Teve uma baita audiência quinta-feira passada, então muitos entenderam e aí eu me comprometo a entregar conteúdo ainda de maior valor. Eu vou anunciar amanhã, acompanhem aqui os canais, qual vai ser o tema da live da quinta-feira às 6 horas e quinta-feira à noite, às 20h45, a gente tem live também, Mentoria Corretor 20K, em que eu trago aqui algum colega para tirar as dúvidas, conversar, falar de desafios, oportunidades. Quinta-feira é dia de conteúdo forte na veia. Pessoal, obrigado pela companhia. Quinta a gente está de novo, 6 horas da manhã. Um abração, fiquem todos com Deus.